Bom, e agora a gente traz um destaque da coluna No Ponto, no site da Revista Oeste. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou prisão domiciliar a duas mães de menores de idade, ambas detidas pelos atos do 8 de janeiro. De acordo com o ministro do STF, o benefício não se aplica a penas que começam no regime fechado. Condenada a 16 anos de cadeia e com recursos esgotados, a dona de casa, Jaqueline Gimenez, de 41 anos, está num presídio de Minas Gerais desde 23 de maio. Ela tem um menino de 7 anos e uma menina de 9 anos. O caso de Jaqueline é semelhante ao da faxineira Edneia dos Santos, de 38 anos, que terá de passar os próximos 17 anos da sua vida no cárcere. Mãe de uma menina de 10 anos, ela também teve seu pedido de prisão domiciliar negado pelo ministro. Silvia, a gente exibiu aí na tela a foto dessas mulheres que foram condenadas aí pelos atos do 8 de janeiro, duas mães com filhos menores de idade. E aí convido também a quem está nos acompanhando a entrar no site revistaoeste.com, na coluna No Ponto. Nós trazemos aí mais detalhes sobre o caso dessas duas mulheres que foram condenadas aí a penas de mais de 14, uma de 14, outra 17 anos de prisão em regime fechado, Silvio. As imagens falam por si só e nós acompanhamos todos os desdobramentos do dia 8 de janeiro e o que aconteceu com aquelas pessoas que foram àquele protesto que terminou de uma forma muito ruim, uma forma que ninguém gostaria, com depredação e vandalismo, e quem praticou atos de vandalismo e depredação, tudo exato, com materialidade, tudo provado, deve ser punido por esses crimes. Então, nós acompanhamos essas imagens e acho que quem está assistindo ao programa agora consegue notar que elas não têm cara de bandidos perigosos, de criminosos, de quem assalta a mão armada. Tá aí, uma delas, por exemplo. Tem crianças ali, mãe, crianças de 7, de 9 anos, que tem uma vida pela frente, é a idade escolar. É um período em que a criança precisa dos pais, precisa da família. E esse seio familiar, ele vai ser destroçado por muitos anos. Espero que não por 10, por 15 ou 17. Espero que isso seja reparado de alguma forma, mas vai levar tempo. E esse tempo perdido é algo que é absolutamente irrecuperável na história. É mais um caso de deformação do devido processo legal no Brasil. Porque temos casos aí de bis in idem, que é o termo que a gente utiliza quando tem mais de um crime imputado, uma sobreposição, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, coisas difíceis de serem comprovadas porque nunca existiu golpe. Simplesmente essas pessoas deveriam responder por crime de vandalismo, cuja pena é muito menor, caso a materialidade fosse comprovada, mas não é o que assistimos. Nós assistimos capítulos horríveis da história e tudo isso passa pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que fica, Paula, é até quando? Porque temos cadáveres. Aliás, um deles, o Clezão, morreu dentro do presídio e permanece esticado na frente do Supremo Tribunal Federal. Até quando nós vamos assistir a tudo isso? Quando é que o Congresso Nacional vai reagir de uma vez por todas e aprovar uma anistia? Que, como bem lembra sempre Augusto Nunes também neste programa, é a melhor saída para um caminho sem volta que esses ministros se meteram, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Ana, e vale ressaltar que o advogado dessas duas mulheres aí, que foram condenadas a penas altíssimas aí pelo ministro Alexandre de Moraes, que são mães de menores de idade, esse advogado ele cita uma decisão da ministra do STF, Rosa Weber, que já se aposentou, no sentido, aí vou trazer aqui o que ele cita na decisão da ministra Rosa Weber, aspas, considerando que a requerente, ela estava analisando um caso também de uma mãe presa, que a requerente é mãe de 2 filhos, sendo que uma possui apenas 10 anos, é presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, é cabível a substituição da pena preventiva
em domiciliar, e aí ela cita ali os artigos do Código de Processo Penal e também traz a lei de execuções penais para balizar, para justificar o seu voto neste caso. E aí a defesa dessas mães está se baseando numa decisão anterior do Supremo para pedir uma revisão da pena. Eu gostaria de saber a opinião do ministro Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes, em 2017, ele soltou a esposa do Sérgio Cabral, a Adriana Anselmo, que foi condenada a 18 anos e 3 meses de cadeia na Operação Calicut, né, um dos braços da Lava Jato, e o Gilmar Mendes soltou a Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral, de acordo com a Lei 13.257, que é o marco legal da primeira infância, que foi inclusive sancionada pela presidente Dilma. O Ministério Público foi contra, disse que Adriana Anselmo, abro aspas, ocuparia posição central na organização criminosa capitaneada por seu marido, o ex-governador Sérgio Cabral. Mas aí o que aconteceu na análise do pedido da defesa da Adriana Anselmo foi que o ministro Gilmar Mendes argumentou que a prisão de mulheres grávidas ou com filhos sob os cuidados dela é absolutamente preocupante. Os 2 filhos da Adriana Anselmo, na época, tinham 11 e 15 anos. E aí é engraçado, né? Que agora Gilmar Mendes também não tem absolutamente nada, nenhuma opinião sobre isso, mas para soltar a mulher de bandido, aí o marco legal da primeira infância vale.